Como é que começa a história da rejeição? Como que isso entra na vida da gente? A gente, quando é criança, a forma com que a gente é reconhecida, a forma com que as pessoas importantes da nossa vida, nossos pais, avós, professores, as pessoas mais significativas da vida da gente, a forma com que elas nos veem, ela marca muito a nossa identidade, né? Marca muito nossa personalidade, marca muito a nossa autoestima, a maneira com que a gente passa a se ver. Uma criança, ela não sabe o que ela vai pensar de si mesma. Ela vai construir essa autoimagem a partir do olhar das outras pessoas, principalmente dos pais. São as pessoas que estão mais próximas e são mais significativas na vida. A forma com que você é vista, você é percebida, se você é amada incondicionalmente ou não, se você é validada, se você é reconhecida, esse sentimento, esse comportamento dos pais, essa visão dos nossos pais em relação a nós, faz com que a gente tenha um conceito sobre a gente mesmo. Se você é reconhecido, é amado, é valorizado, você aprende a se ver a partir disso. Aprende a se valorizar, a se reconhecer como uma pessoa importante, uma pessoa digna de ser amada. Mas se você não tem nada disso, você não se reconhece como uma pessoa importante. E aí que começa a crescer o sentimento de rejeição. É muito importante falar sobre isso, gente. Por quê? Porque esse sentimento de rejeição vai construir uma autoimagem em você. E essa autoimagem vai influenciar em tudo na vida da gente. A maneira com que a gente se vê, a imagem que a gente constrói da gente mesmo, ela vai influenciar na maneira com que a gente vê as outras pessoas, vai influenciar na maneira com que a gente vê a vida, com que a gente faz escolhas, a forma com que a gente escolhe as coisas, a maneira com que a gente se comporta na vida, tudo vai ser influenciado pela imagem que a gente tem da gente mesmo. E essa imagem é influenciada pela visão dos nossos pais e dessas pessoas importantes na nossa vida. Então, entender sobre rejeição é entender sobre como você se vê. Entender como você se vê vai te ajudar a perceber por que você age do jeito que age na vida. Por que você se relaciona com as pessoas da maneira como você se relaciona? Por que você fez algumas escolhas na sua vida? Por que você se comporta de determinada maneira? Agora, quando eu falo assim de amor do outro, a gente não está falando de superproteção. Porque às vezes a gente confunde isso e pensa que validar, amar incondicionalmente, fazer uma pessoa se sentir importante é super proteger essa pessoa. Não. Um dia a gente vai falar sobre superproteção e não é a superproteção que faz uma pessoa se sentir amada ou não se sentir rejeitada. Não é. Às vezes, a superproteção até causa rejeição, porque passa uma imagem de incompetência para a pessoa. Mas a gente vai falar disso num outro momento. Educar alguém com limites, com cuidados, com rigidez, com educação, com compromisso, com responsabilidade, é uma coisa que ajuda uma criança a se sentir valorizada também, porque você está esperando dela uma coisa boa. Eu me lembro que meu pai, ele falava que ele lembra da primeira professora dele, ele tem mais de 90 anos, e ele fala que a primeira professora que ele teve era uma pessoa que era rígida, que cobrava muito, que vigiava tudo que eles faziam, mas que eles gostavam demais dela. Eu perguntei, como vocês gostavam de uma professora que era tão exigente? E ele dizia assim, ele disse que ela era muito exigente, mas ela tinha um amor muito grande por eles. Ela queria o bem deles. Ela exigia, mas ela queria a felicidade deles. Então, dar uma educação com responsabilidade, com algumas exigências, com limite, faz parte de você validar uma criança, faz parte de você acreditar nela e ter uma visão positiva a respeito dela. O que eu quis abrir um parênteses aqui para falar que superproteção não significa amar demais. Agora vamos imaginar como que cresceu a rejeição dentro da gente. Como que essa rejeição nasce a partir do relacionamento dos pais com a gente? Ela nasce pela interpretação que a gente faz das circunstâncias. A rejeição, ela não vem só daquilo que aconteceu, mas ela vem daquilo que nós interpretamos.
Muitas pessoas foram rejeitadas mesmo, e eu quero falar para você aqui de várias situações onde uma pessoa realmente foi criada rejeitada. Mas eu quero primeiro colocar algumas situações onde você interpreta uma rejeição que ela não foi feita. Seus pais não rejeitaram, mas você interpretou como se fosse. Por exemplo, criança, algumas crianças, quando tem um irmãozinho, nasce o irmãozinho, aí fica todo mundo em volta daquele bebezinho que nasceu. Lógico, aquele bebê exige cuidados. Aquela criança precisa de uma atenção maior. Mas a outra criança, a criança mais velha, ela não entende isso. Ela vê todo mundo com o olhar voltado para o pequenininho e ela não consegue entender que um dia ela também foi pequenininha, que um dia ela teve aquele carinho todo e que aquele excesso de zelo é pela idade daquela criança, porque é um bebê. Não, o outro irmãozinho, ele entende que ele está sendo rejeitado. Não existe a rejeição, mas houve a interpretação da rejeição. E aí essa criança que está vendo todo mundo olhar para o outro, como ela está se sentindo rejeitada, ela costuma ter alguns comportamentos que mostram isso. Por exemplo, ela volta a chupar bico, ela começa a falar que nem neném, ela começa a fazer xixi na cama de novo, ela começa a ter alguns comportamentos para chamar atenção, porque ela está se sentindo rejeitada. Mas não houve a rejeição, houve a interpretação, e não importa. O que importa é como você sentiu. Outras interpretações que são equivocadas. Eu conheço várias situações de pessoas que cresceram se sentindo rejeitadas porque tinha um irmão que era doente. Aquela criança que nasceu doente exigia dos pais um cuidado exagerado. Eu conheço história de pessoas que desde pequenininha era deixado na casa da vizinha, era deixado na casa dos avós, porque os pais tinham que correr para o hospital o tempo todo com aquele filho que nasceu doente. E aquela criança não estava sendo rejeitada, mas ela estava vivenciando aquela situação como se fosse uma rejeição. E isso fez com que essa criança crescesse se sentindo não vista, se sentindo apagada naquela família, se sentindo como se ela não tivesse um papel importante ali. Não houve a rejeição, mas houve o sentimento da rejeição. Isso faz efeito de qualquer maneira na autoimagem que a criança cresceu tendo de si mesma. Outras situações, quando uma mãe é doente, conheço história de pessoas que tinha uma mãe esquizofrênica. Essa mãe era doente. Essa mãe não tinha condição de dar amor, de dar carinho, de dar afeto. Ela mentalmente era uma pessoa desequilibrada. Mas essa criança não conseguia entender isso. Mesmo depois de adulta, quando conseguiu compreender a situação toda, mesmo assim, aquele sentimento de rejeição costuma ficar ainda quando a pessoa não consegue lidar com aquela situação, quando ela não consegue perdoar aquele passado, quando ela não consegue entender aquilo que aconteceu. Né? Ela entende, mas o sentimento de rejeição fica marcado. Mães que, por exemplo, sofreram de depressão pós-parto, e uma depressão que se estendeu. Conheço pessoas que tiveram um filho e passaram muito tempo deprimidas e não puderam, naquele início de vida daquela criança, dar aquele apoio emocional, aquela atenção, aquele afeto que a criança necessitava. Essa criança cresceu com um sentimento de rejeição enorme. Então, são situações que não houve a rejeição, mas houve o sentimento. Com essa história de uma mãe que, quando o filhinho dela nasceu, o pai dela descobriu que estava com câncer. E o pai ficou a infância daquela criança quase toda, até os 4 anos de idade, aquele pai sofreu de um câncer que essa mãe tinha que tratar do pai dela. Então, ela não conseguiu dar o amor ao filho dela que ela precisava dar. E aquele filho cresceu se sentindo rejeitado. Mas o que eu estou colocando aqui é que existem pessoas que crescem com sentimento de rejeição, que foi por uma interpretação de uma situação que não teve saída. Outras situações, tem criança que o irmão dá muito trabalho, ou a irmã dá muito trabalho. Família onde tem 2 e um é aquele espivetado, é aquele que está sempre chamando a atenção de tudo. O outro fica apagado. O outro, como ele não dá trabalho, o pai e a mãe entendem que aquele outro é forte, que aquele outro sabe se virar sozinho, que aquele outro é uma pessoa que não necessita de tanta atenção. Só que aquele outro só não dá trabalho porque não tem espaço.
Ele não é forte, ele teve que ser forte, mas ele aprendeu a ser forte, aprendeu a se virar sozinho, mas o sentimento de rejeição se manteve dentro dele. Mães que são muitas vezes obrigadas a deixar um filho para adoção. Quantas pessoas que foram adotadas, elas têm um profundo sentimento de rejeição. Muitas vezes elas foram criadas numa família que deu apoio, que deu estrutura, que deu estudo, mas a sensação que ela tem é de que a mãe dela deu ela para alguém. Então é como que é aquela sensação de que eu não fui querido, não fui valorizado. E tem situações que realmente aquela mãe não teve condição de lidar com aquela criança. Que se aquela criança ficasse com ela, aquela criança teria um outro tipo de rumo na vida, outro destino. Por mais que essa criança entenda isso depois de adulto, aquele sentimento de rejeição muitas vezes fica marcado e dirige a vida daquela pessoa. Agora, existe sim a rejeição que é real. Eu já cuidei, tratei de muitas pessoas que viveram uma rejeição real, de pais que realmente rejeitaram os filhos. Existem pais que eu não vou agora tratar da questão da problemática desses pais. Nós vamos tratar da problemática do filho que foi rejeitado. No outro momento a gente entende por que pais agiram assim. Mas tem pais que foram extremamente críticos, pais que só cobravam, pais que só chegavam para botar de castigo, ou só chegavam para impor alguma coisa, mas nunca deram um gesto de carinho, nunca deram uma atenção, nunca pegaram o filho no colo, nunca sentaram para conversar, nunca fizeram um elogio, nunca teve um reconhecimento. Só houve críticas, só houve cobrança, só chegou para brigar e para castigar. Essa criança cresceu se sentindo rejeitada, não se sentindo validada. E aí, essa criança se torna um adulto que ele vai querer cada dia mais ser perfeito, porque aprendeu desde pequeno que ele nunca foi valorizado pelo que era, que tinha que ser sempre melhor, 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 melhor. Então, a pessoa que tem uma necessidade enorme de ser perfeita, porque ela tem medo da rejeição, porque a vida inteira só ouviu falar dos erros que tinha. Isso é algo que foi real. Tem pais que rejeitam o filho no seguinte sentido: o filho não tem espaço na agenda dele. São filhos que têm tudo, têm todos os brinquedos, têm as roupas caras, têm estudo em colégios maravilhosos, mas o pai e a mãe não colocam o filho na agenda deles. Eles nunca têm tempo. É aquela criança que a babá leva no médico, a babá vai para a reunião da escola, a babá muitas vezes leva a criança para passar o final de semana com ela, enfim, os pais viajam, as crianças estão sempre com outras pessoas. São esses pais que não colocaram os filhos na vida deles. São crianças que podem ganhar de tudo, mas vão crescer sim, se sentindo rejeitada, se sentindo desvalorizada, um sentimento de menos-valia muito grande. Outra situação que gera muito sentimento de rejeição é quando pais se divorciam. O divórcio de pais, separação de pais, gera muito sentimento de rejeição. Muitas vezes os pais nem têm essa intenção de rejeitar, mas eles não sabem lidar com a situação. Tem pais que conseguem até levar um divórcio de uma maneira equilibrada e os filhos sentem menos esse sentimento, mas outros não conseguem e o desastre é muito grande. Tem pais que realmente, quando se separam, eles esquecem dos filhos. Eles não divorciam um do outro, não. Eles se divorciam dos filhos também. Eu conheço história de pais, de mães que se casaram e o segundo marido disse para ela assim: você vai ter que escolher entre eu ou seus filhos. E ela escolheu o segundo marido e largou os filhos. Eu conheço várias histórias assim, onde a mulher escolheu aquele homem para viver com ela, abandonando os filhos. Então, isso causa uma marca profunda. São crianças que crescem e se tornam adultos que, por causa dessa rejeição, não conseguem achar que são pessoas que vão ser amadas, que vão ser queridas, que vão ser valorizadas. Tem pais que, por exemplo, se divorciam, têm outros filhos e esquecem do primeiro filho. Conheço história de pessoas que passou a infância inteira esperando o pai chegar para um aniversário e o pai nunca chegou.
esperando o pai no portão para ver se ele chegava para pegar aquela criança para passar um final de semana e o pai só ligava para dar desculpa e dizendo: eu não podia ir, eu não tive condição, eu tive um problema, e aquela criança ficou ali esperando a infância inteira, a adolescência inteira, e aquele pai nunca aparecia. Nunca ia numa reunião de escola, nunca ia numa apresentação de escola. Então são crianças que realmente cresceram se sentindo rejeitadas porque foram rejeitadas. Então, é preciso entender o seguinte: existe uma interpretação equivocada e existe sim uma rejeição real. São pessoas que não conseguem administrar a vida e rejeitam os filhos e não percebem o mal que fazem, a marca que deixam na vida de uma criança, que vai para a vida inteira e se tornam adultos com uma série de problemas por causa disso. Outras pessoas foram rejeitadas por mães narcisistas. E a mãe narcisista rejeita sim o filho. Ela rejeita porque ela não consegue amar ninguém a não ser ela mesma. Então, filhos de mães narcisistas têm sérios problemas de rejeição, porque realmente não se sentem amadas, elas não se sentem queridas. E é real, essa mãe e esse pai narcisista não conseguem amar ninguém a não ser ele próprio. Tem mães e pais que também escolhe um filho em detrimento do outro. Às vezes a gente ouve assim, que 10 filhos não é para uma mãe e uma mãe é para 10 filhos. Não tem um ditado assim? Pois é. Tem mães que realmente são para 10 filhos. Tem mães que conseguem amar 10 filhos de maneira igual. Mas tem mães que não conseguem amar 2 filhos de maneira igual. É aquela que escolhe um em detrimento do outro. Um é privilegiado, o outro não. Eu conheço histórias de irmãos que um estudava na escola particular, o outro na escola pública. Um ganhava brinquedo, o outro não tinha nada. Um tinha festa de aniversário, o outro, a mãe esquecia da data do aniversário do outro. Existem essas situações. Às vezes a gente romantiza as coisas e acha que mãe e pai amam incondicionalmente. Não, nem todos amam. Então tem crianças que realmente sofreram isso. Pessoas que ouviram na infância inteira falar que ela é fruto de uma gestação indesejada, de uma gravidez indesejada. Conheço pessoas que viveram a vida inteira com sentimento de rejeição, que quando criança o irmão tinha privilégios, era sempre o certo, era aquele que tinha condição para fazer tudo, e aquela menina era aquela que apanhava o tempo todo, ela nem sabia por que ela apanhava. E ela ouvia a infância inteira, a adolescência inteira, que ela veio de uma gravidez indesejada. Então, existe sim, a rejeição é real. E o problema é que uma pessoa, uma criança que sofre esse tipo de rejeição, essa criança, ela vai crescendo com um comportamento arredio. Ela vai crescendo com aquela timidez exagerada, ela vai crescendo recuada. E uma criança que se torna um adolescente assim, complexado, acuado, ressentido, se sentindo inferiorizado, ele é alvo de bullying. As outras crianças e os outros adolescentes distratam aquele que tem esse comportamento. Aí o que acontece com essa pessoa? Ela confirma a crença que ela tem desde pequenininha de que ela não é amada, de que ela não é digna de ser amada, de que ela não é importante. O comportamento dela, a timidez dela, aquela atitude acuada dela, dá margem para um tratamento abusivo de outras pessoas. Mas na cabeça dela, aquele tratamento de rejeição dos coleguinhas só serve para confirmar um sentimento de rejeição que ela já trouxe dentro dela. E aí vai se confirmando o tempo todo. E ela leva isso para a vida. Então, as crenças vão se confirmando. A interpretação, ela sendo equivocada ou não equivocada, a interpretação vindo de uma situação real ou de uma situação imaginária não importa. O que importa, o valor, é aquilo que você sentiu, é como que você viu, é como você vivenciou essa situação. E isso leva a feridas emocionais profundas. Muitos adultos hoje são pessoas capazes, excelentes profissionais, pessoas responsáveis, pessoas que deram conta de muitos desafios na vida, mas dentro dessas pessoas tem uma criança ferida.
E essa criança ferida se comporta de muitas maneiras, muitas formas que muitas vezes você olha para uma pessoa e você julga às vezes o comportamento dela e você não sabe que tem uma criança ferida ali dentro. Tem pessoas que são agressivas, tem pessoas que são frias, tem pessoas que mantêm a distância dos outros e você não sabe, mas aquilo tudo é fruto de um sentimento de rejeição. Por isso que a Bíblia fala que a gente não deve julgar ninguém, porque a gente não sabe o que está por trás do comportamento de uma pessoa. Você não sabe o que está por trás de uma pessoa fria, você não sabe o que está por trás de uma pessoa muitas vezes agressiva, você não sabe o que está por trás de uma pessoa que aparentemente é antipática, que não liga para ninguém, que não quer conversa com ninguém. Mas hoje eu queria colocar para você essas situações, para que você possa identificar. Talvez você não tenha vivido nenhuma exatamente como eu coloquei aqui, mas é importante para você entender que a visão que você tem de você mesma, esse sentimento de menos-valia, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de você não ser valorizado, ele não é porque você não tem valor. Ele veio de uma interpretação que você fez da sua história de vida. Então, não significa que você não vale, significa que você acreditou que não valia a partir de uma experiência de vida. Isso é que eu gostaria que ficasse marcado para você entender que isso pode ser revisto, isso pode ser reinterpretado, mas eu quero deixar marcado aqui. Não significa que você não tem valor, significa que ou não te deram valor, ou você viveu uma experiência que não teve oportunidade de ter esse valor, mas não significa que você não tem valor, ok? Tem um versículo lá no livro de Isaías 49:15 que diz o seguinte: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão de um filho que gerou? É possível isso? É possível. Contudo, diz na Bíblia, ainda que essa mãe se esquecesse desse filho, eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Então, independente da história de vida que você teve, independente do que passaram para você, você tem um pai que te ama. E esse pai valoriza você. Amém?